Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. E nós estamos aqui para mais uma programação e dessa vez nós estamos aqui com o profissional Diego Leite, psicólogo, onde ele vai levar um pouquinho de conhecimento à nossa sociedade. E é maravilhoso poder estar aqui pela segunda vez com ele na nossa programação. Nos recebe maravilhosamente bem e muito feliz por saber que ele vai levar um pouco do conteúdo que ele tem à sua vida. Então vamos estar antes orando ao Senhor Todo-Poderoso, para que o Todo-Poderoso ele possa estar abençoando a tua vida. Querido Deus amado, santo e justo, nós te damos graças, meu Deus, por estar aqui na tua presença, para te agradecer por mais um dia, por mais um programa e para te pedir, meu Deus, que o Senhor tome a primazia de cada um, meu Deus, que está assistindo a nossa programação. Pai, eu te peço em nome de Jesus de Nazaré, entra com a tua graça e com a tua presença, quebrando correntes, cadeados, portas de bronze, que o Senhor, que é o Todo-Poderoso, possa trabalhar e leve, meu Deus, paz, sabedoria e conhecimento aos corações em Cristo Jesus. Olá, meus amados, aqui nós estamos para levar uma palavra ao seu coração, para que você possa refletir no dia de hoje. A Bíblia vai nos dizer, lá no livro de João, no capítulo 4, quando o Senhor Jesus ele vai parar para aguardar aquela mulher samaritana no poço, onde ela vai buscar a sua água. E ele vai começar a conversar com aquela mulher samaritana. E vai chegar um momento daquela conversa que ele vai dizer, lá no versículo 24, Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, meus amados, o Senhor Jesus, ele estava naquele momento ensinando para aquela mulher como o Senhor queria os seus verdadeiros adoradores. Como no dia de hoje, o Senhor está nos ensinando, procurando nos ensinar como nós devemos agir, agradecendo ao Senhor Todo-Poderoso e sabendo que nós podemos e temos que ser os verdadeiros adoradores de Cristo Jesus. Então fica essa pergunta ao seu coração: como você tem buscado, adorado, reconhecido o Senhor na sua vida como verdadeiro, como Senhor, como fiel, como soberano? E eu não estou aqui falando de religião, mas eu estou aqui falando de fé, falando de conhecimento, falando de sabedoria. E dizendo para você, você tem agradecido, você tem sido grato ou grata, ou você tem murmurado, questionado, como você tem agido em meio às situações, em meio às adversidades que têm acontecido para a sua vida. Porque as Escrituras nos diz que importa que sejamos verdadeiros adoradores. Não importa onde estamos, mas o importante é não perder o foco, é buscar a Jesus Cristo de Nazaré, tendo a certeza que na hora certa Ele vai entrar levando provisão para as nossas vidas. Então, meu amado, eu não sei a situação a qual você está vivendo no dia de hoje, mas eu tenho certeza que se você adorar a Ele em espírito e em verdade, Ele vai responder a sua oração. Fica essa palavra ao seu coração. Nós vamos entrando com ele, Dr. Heleno Ávila, com a palavra de vitória. E logo mais, após a vinheta, nós estaremos com o psicólogo Diego Leite. Que Deus abençoe você. A Bíblia diz que Jesus e o seu nome são poderosos em favor dos crentes. Diz mais, lá em Filipenses capítulo 2, pode usar o nome de Jesus como uma arma poderosa para destruição de fortalezas. Portanto, como Jesus conquistou pela morte na cruz. Satanás pensou que enganando os homens, enganando Jesus, mas Jesus foi que fez que ele se enganasse. Portanto, use o nome de Jesus. Não use a sua própria autoridade, porque nós não temos autoridade nem contra doenças, nem contra o maligno. A nossa autoridade repousa no uso do nome de Jesus contra essas fortalezas, contra esses príncipes das trevas. Portanto, não saia por aí usando o seu nome, porque não vai surtir efeito.
aprenda a usar o nome de Jesus, porque a vitória está com você neste nome. Estamos começando a partir de agora, entrevistas. Olá, pessoal, voltamos mais uma vez com a nossa programação e nós estamos uma vez com ele, com Diego Leite, e estamos aqui com conhecimento para a sua vida. Eu costumo dizer para você, use seu dedo de Deus, sua mão de Deus e compartilhe a nossa programação para que através do compartilhamento pessoas possam estar sendo informados do que é o andar segundo conhecimento. Então eu quero você ligadinho junto conosco. Ele está aqui mais uma vez conosco, está aqui para estar se apresentando. Hoje nós vamos falar de um tema bastante relevante. Nós vamos falar sobre psicodrama. Ele que trabalha na área, ele que é pós-graduado na área, especialista nessa área. Então, nada melhor do que ele para falar conosco. Tudo bom, Diego? Tudo bem, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né? Poder falar sobre mais uma temática, e dessa vez sobre psicodrama, né? Sim. Eu, Diego Leite, sou psicólogo, psicodramatista, tenho especialização em psicodrama e também tenho especialização em terapias cognitivo-comportamentais, tá? Então, para mim é um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui e poder falar sobre essa corrente da psicologia que eu tanto gosto e me identifico. Obrigado pela sua disponibilidade de estar nos recebendo mais uma vez, para levar conhecimento para a nossa sociedade, que é muito importante no tempo que nós estamos vivendo, de grandes informações, e informações que muitas das vezes nós sabemos que não é verdadeira, são fakes. Então, é muito bom estar com um profissional para que o profissional possa estar levando informações relevantes para a nossa sociedade. Eu que agradeço o espaço e, como eu sempre falei da outra vez, né, e sempre que eu tenho a oportunidade comento contigo, da relevância, da importância que esse programa tem de poder levar informações, de profissionais, né, informações de qualidade para as pessoas, né, para os mais diferentes grupos de pessoas. Então, acho que isso é muito válido e muito importante, sim, a gente está levando conhecimento com embasamento, né, no nosso caso aqui, no caso da psicologia, sim, um conhecimento com embasamento científico, um conhecimento que dialoga com a ética, com a ciência, né, e com a veracidade. Então, isso é muito importante. Diego, é maravilhoso, porque muitas das vezes nós levamos conteúdo que muitas das vezes a pessoa de vários lugares interage, dizendo o quanto aprendeu, tirando mitos e verdades, né, que muitas das vezes o conhecimento que vai até o nosso amado ouvinte, aqueles que estão assistindo, aqueles que estão compartilhando. Eu tenho recebido mensagem até de fora do estado e fora do país também, recebendo assim agradecimentos, sendo grato por aquilo que está aprendendo. Então, é maravilhoso quando nós nos juntamos com profissionais, eles estão ali para falar a verdade, que não está usando informações não verídicas para estar até criando pânico para a nossa sociedade, como nós estamos vendo no tempo de hoje. E hoje, por isso que nós trouxemos ele aqui. Hoje ele vai estar falando sobre psicodrama, suas técnicas e seus benefícios. É muito importante, por quê? Porque através dessa abordagem da psicologia, a qual ele já é pós-graduado, a qual ele já tem sua especialidade, ele vai poder falar com todo o conhecimento para nós. Exato, esse é o objetivo, né, de poder... assim como, né, a gente sabe que a psicologia já está sendo muito bem difundida nos últimos tempos, né, mas talvez algumas correntes da psicologia, né, ainda há muitas dúvidas também com relação a... É uma psicologia ou são algumas psicologias, né? O fazer do psicólogo tem essas correntes, né, tem essas abordagens que a gente chama. Então, tem a psicanálise, tem a terapia cognitivo-comportamental, tem a gestalt terapia. E assim como essas, também tem o psicodrama, que é uma das abordagens que alguns psicólogos podem lançar mão, né, podem fazer formação, como foi o meu caso, que fiz formação, para poder conhecer ainda mais sobre a abordagem, se apropriar ainda mais dela e das potências que ela pode proporcionar dentro do contexto terapêutico, do atendimento bipessoal ou do atendimento em grupo, né? Diego, e como é maravilhoso ter todas essas abordagens, né? Porque não existe a melhor abordagem, mas todas as abordagens
elas são maravilhosas, né? Exato. Eu acredito muito e assim, até quando tenho a oportunidade, eu falo muito sobre isso, o quanto que as abordagens coexistem, né? Sim. E até às vezes me preocupa essa coisa de achar que uma abordagem é melhor que a outra, Sim, né? sim. Que uma é ruim, a outra que é boa, tal. Eu acho que as abordagens coexistem. Eu acho que há uma soma de conhecimentos que estão aí, né? E que é importante que a gente possa conhecer sobre elas, né? Até para que nós, profissionais da psicologia, possamos nos apropriar, né? Dessa potencialidade mesmo, da psicologia como um todo. Eu acho que discursos como esse de que a minha é melhor que a sua, tal, isso acaba dificultando, né? Fazendo com que a gente não consiga, assim, não chegue onde a gente pode chegar mais. Isso. Né? Se a gente já está sendo tão difundido enquanto profissional de psicologia, profissional de saúde mental, vamos falar mais, vamos, né, nos apropriar ainda mais E o sobre. paciente é quem tem que se identificar com o tipo de abordagem, né? Diego? Exato, exatamente. Eu acredito muito, assim, claro que você pode ter uma abordagem para fazer uma leitura. Sim. Né? Então, eu sou psicodramatista e tenho especialização em terapias cognitivo-comportamentais. Porém, eu sempre faço uma leitura geral do cliente, do paciente, a partir da perspectiva do psicodrama, né? Sim. Que é a socionomia, né? A socionomia é a abordagem mais geral, né? É a teoria mais geral e o psicodrama está dentro da socionomia. Então, né? que maravilha. Vamos começar falando um pouquinho, né? Vem perguntas e respostas, né? Vamos lá. E ele vai, com certeza, tirar todos os mitos, né? Que talvez você está aí pensando, ou alguém já falou para você. Então, por isso que nós trouxemos ele no dia de hoje. Diego, Sim. o que é psicodrama e como ele se diferencia de outras abordagens terapêuticas? Certo. Eu acho que é uma boa pergunta para a gente começar, apesar de eu já ter falado aí um pouco, né, inicialmente, meio que antecipei. O psicodrama é uma abordagem que está dentro é uma das abordagens da psicologia, que está dentro dessa teoria chamada socionomia, né? A socionomia é a ciência que estuda as leis que regem o comportamento social, o comportamento coletivo, entende? E o psicodrama está dentro dessa teoria, tá? Enquanto psicodramatista, né, qual que é o fazer né, como é que a gente maneja isso na clínica? O psicodrama, ele reconhece a importância, assim, da verbalização. Então, é também uma abordagem que vai ali priorizar pela verbalização. O cliente vai chegar, vai trazer suas demandas. Mas Moreno, né, Jacó Levi Moreno, que é o criador do psicodrama, um psiquiatra romeno, ele entende que a gente pode ir além da verbalização, né? Ele, ao criar a abordagem psicodramática e ao beber, né, da fonte também do teatro, da sociologia e de outras áreas do conhecimento, ele entende essa necessidade da gente, às vezes, partir para a ação. Então, o psicodrama é uma metodologia de ação, entende? Agora, a gente precisa ter um certo cuidado, porque às vezes acham que o psicodrama é um mero teatro, né? É um teatrinho tal, e não é bem assim. Claro que o teatro tem sua importância, sem dúvida alguma, é uma área das artes que tem muita relevância, mas o nosso fazer, enquanto psicodramatista, vai além, né, da dramatização. Tem a dramatização, né, tem a verbalização, mas tem também todo ali um levantamento de questões que podem ser abordadas, né, de técnicas que a gente pode lançar mão, e tudo isso muito amparado na ética, na ciência, no conhecimento técnico. Então, é tudo isso, né, e um pouco mais. Diego, e é muito importante quando você fala tudo isso amparado na ciência, na ética. É muito importante que nós saímos da esfera do achismo. Não é isso? Nós estamos aqui trazendo algo que é verídico e não aquilo que acha. Não é interessante? Exato. Principalmente quando a gente fala sobre, né, as áreas da ciência, Sim. né, e principalmente também quando a gente fala, né, eu como psicólogo, principalmente quando a gente fala dessa área nossa, né, Sim. que às vezes é muito invadido, há tentativas, né, de invasão aí com as pseudociências, com o senso comum, com os achismos. Sim. E a psicologia é uma ciência validada, testada, estudada, né? É um conhecimento científico, é algo sistemático, que tem toda uma sistematização, né, para se reconhecer enquanto ciência. Portanto, é muito válido sim a gente estar aqui falando sobre isso e reforçando a importância, né, de um conhecimento científico. Isso, e é muito importante você procurar saber. Quando você
observa uma informação ou quando alguém vem passar algo para você, é muito importante você procurar saber se aquilo é realmente verdade, se aquilo tem fundamento. Então é muito importante, porque muitas das vezes eu vejo pessoas que chegam muitas das vezes assim, muito angustiado, ou que chega assim muito nervoso, ansioso, por conta de coisas, de informações que recebem, aí não filtra, não observa se aquela informação é verdadeira e acaba criando ansiedade, Diego. Exato. A gente precisa ter um cuidado muito grande até com o que a gente vem consumindo Sim. enquanto informação, né? Porque com o advento da internet, a democratização do acesso à internet, a facilitação para a gente acessar as informações por mídias, né? Por mídias sociais, Sim. isso faz com que a gente, sim, aumente a possibilidade de ter conhecimento, de ter informação, mas também, com isso, aumenta a possibilidade da gente acabar consumindo informações inverídicas, Sim. né? O que é chamado popularmente agora de fake news, né? Sim. Mas essas informações que causam pânico, que causam desestabilização, as pessoas se sentem desestabilizadas muitas vezes, né? Dessas notícias que não são verídicas, que não são checadas, Sim. né? E que quando assim são disseminadas, né? Até para que depois a verdade chegue, né? Depois ali já causou houve um sofrimento, exatamente, né? já houve um sofrimento, muitas vezes um sofrimento extremo. Isso né? é muito importante observar. Exato, porque geralmente são notícias que vêm para impactar, né? É. As notícias mais baseadas ali na fake news, tal, elas vêm com esse intuito mesmo de impactar, de chocar. Sim. Isso, né? Então é muito importante você estar observando tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você está vendo nas redes sociais. É muito importante. Analise para poder você ter certeza se é verdade. Ô Diego, e quais são os princípios fundamentais do psicodrama e como eles se aplicam no contexto terapêutico? Eu acho que quando a gente vai falar sobre princípios fundamentais do psicodrama, a gente volta para a espontaneidade e a criatividade, né, que são pilares. Moreno, o criador do psicodrama, ele entende a espontaneidade e a criatividade como pilares de saúde mental, né? Para ele, a gente nasce criativo e espontâneo, né? A gente nasce, chega assim ao mundo. E se a gente olhar, né? Talvez até a gente lembre da nossa infância, mas a gente também pode perceber as crianças, né? Na atualidade, Sim, como as crianças sim. são espontâneas, como as crianças não estão tão preocupadas com rótulos, né? Até que elas acabem se atravessando por por esse contexto social, né? Porque é aí que a gente começa a perder um pouco dessa espontaneidade. A gente sabe que chega num mundo em que o mundo está pronto, né? A gente vai precisar se adaptar a esse mundo, até para garantir a nossa sobrevivência física e emocional. Então, a gente vai tentando ali sobreviver, garantir essa sobrevivência e vai se adaptando, tentando se adequar a esse contexto. É a partir daí que a gente precisa ter um certo cuidado, né, para que essa espontaneidade nossa não se perca, não seja abandonada, né, que é o que muitas vezes vai ocasionando sofrimento mental, né, adoecimento psíquico. É quando a gente deixa de ser quem a gente é e passa a ser apenas o que o outro quer que a gente seja, né? Então fica uma experiência inautêntica, uma experiência pouco espontânea. Então acredito, né, você me pergunta sobre esses pilares do psicodrama, sem dúvida alguma, espontaneidade e criatividade, porque Moreno entende a gente assim, né? Sim. Como seres espontâneos, criativos e sensíveis. Então, o psicodrama faz esse resgate aí, né? Busca fazer esse resgate Como é de importante, né, espontaneidade. Diego, ser quem somos, né? Exato, né? Isso é autenticidade, né? Não está pensando no que o outro está pensando. Sim. Na realidade, os pensamentos são do outro. Exato. São nossos. E aí é interessante como que o sujeito começa a perceber que quem tem governo sobre isso, né, sobre o impacto que o outro, do comportamento do outro sobre ele, é ele mesmo, Sim. né? O que o outro faz, né, é dele, né? Eu que regulo Sim. como é que isso vai me impactar. Na psicoterapia a gente vai se apropriando mais dessa autorregulação, desse autoconhecimento e aos poucos, né? Claro que cada um dentro do seu tempo, dentro do seu processo, aos poucos essas falas ou esses comportamentos alheios vão perdendo um pouco o sentido, né? E a gente vai reconstruindo novos sentidos que façam sentido para o cliente. Então, gente, vocês já observaram como é importante procurar um profissional da área, como é importante
você está procurando um psicólogo para que venha desmistificar tudo isso, porque muitas das vezes nós deixamos de viver porque nós estamos querendo viver como o outro quer. Nós estamos muitas das vezes preocupados não com aquilo que sentimos ou pensamos, mas estamos preocupados com o pensamento do outro, com o achismo do outro. Então, a psicoterapia, ela vai desmistificar tudo isso. Então, é muito importante você estar procurando um profissional que você se identifique, uma abordagem que você se identifique. É muito importante. Por isso que há várias abordagens, né, Diego? Exato, né? E aí eu sempre penso, né, que as abordagens coexistem e que às vezes um cliente ele vai se adequar a um modelo de abordagem e não vai se adequar a outro, né? A gente precisa compreender isso. Tem que ter uma relação, né, uma identificação. Exatamente, né? Tem que ter uma identificação com o terapeuta, né? Às vezes tem clientes que preferem ser atendidos por psicólogas. Às vezes tem clientes que preferem ser atendidos por psicólogos, né? Às vezes tem pessoas que preferem ser atendidas por psicólogo de base psicanalítica, cognitivo-comportamental, psicodramatista, enfim. Então aí a gente vai explorando um pouco dessas possibilidades que a psicologia vai nos ofertando. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, as abordagens coexistem. Ô Diego, e me diga uma coisa, e como o psicodrama pode contribuir para o desenvolvimento pessoal e interpessoal dos participantes? Eu acho que de diversas formas, né? Quando a gente fala sobre esse desenvolvimento interpessoal, eu trago novamente a teoria da espontaneidade, certo? É claro que o psicodrama vai muito além disso, mas eu acho que para o contexto agora, né, já que muitas pessoas talvez até seja o primeiro contato que esteja tendo com essa expressão psicodrama, com essa abordagem, né? Então, a espontaneidade é uma facilitadora, né, de desenvolvimento interpessoal. Por quê? Porque você começa a se apropriar de quem você é, né? E as mudanças em psicoterapia, elas começam de dentro para fora. Né? Então, a gente começa a resgatar muitas vezes a autenticidade, a espontaneidade daquela criança, né, que por algum motivo, por diversos rótulos, por estigmas sociais, por uma padronização que lhe foi submetida, né, ou que ela esteve inserida ali no contexto social. Porque assim, como eu falei, né, a gente chega a esse mundo, o mundo está pronto, a gente vai precisar se adequar a essas regras, né? Mas é importante sim que à medida que a gente também vá tendo um entendimento, que a gente possa compreender o que faz sentido para mim, né? Quais experiências fazem sentido, quais experiências não fazem sentido. Eu posso não estar nesse cenário, já que ele não faz sentido para mim. Então acho que é refletir sobre isso, né? E a psicoterapia muitas vezes vai facilitando isso. O psicodrama, né, a temática que a gente está trazendo aqui, também a partir dessa possibilidade, né? Como eu falei agora há pouco da questão da dramatização, de trazer o sujeito para a ação, muitas vezes é na ação que esse indivíduo vai perceber, né? Ele vai perceber as incongruências, as disfunções, né? As disfunções cognitivas mesmo, né? Às vezes o que ele estava pensando ali, você inverte um papel ali rapidamente, às vezes está falando de A está falando de B, aí tá, você agora vai ser B, né? Rapidinho aqui. Né? Inverte ali. Vamos observar. Exatamente. Então você já vai vendo como que uma simples técnica, né? E aí quando eu trago simples, não de minimizar, pelo contrário, mas como que uma técnica, né, quando bem aplicada, claro, né, ela pode promover desenvolvimento, né? E aí somado a outras técnicas, né? Somadas também a isso vai facilitando para que esse indivíduo possa, né, se entender, se compreender e meio que assim regular esse impacto aí que o outro, né, da ação do outro sobre ele, porque tu é tu, eu sou eu. Sim. Né? O Diego, você trouxe um assunto muito importante quando você fala da inversão de papéis, né? Vamos observar o impacto daquela fala, vamos observar o impacto, vamos observar o sentimento naquele momento, é muito importante, né? E quando você fala sobre relação interpessoal, né, porque o psicodrama ele tem esse olhar de que nós somos seres em relação. Né? Então, geralmente, quando a pessoa chega numa psicoterapia, ou até mesmo quando a gente está muito queixoso no nosso dia a dia, saindo até do contexto aqui do site terapêutico, geralmente a gente está queixoso da gente com alguém. Né? Seja com
o mecânico que não entregou o carro no dia que você estava esperando, né? Seja ali do companheiro com a companheira, ou seja, sempre tem ali Sim. uma queixa, né, da gente com alguém. Então, isso enfatiza muito o quanto que nós somos seres em relação, Sim. né? E quando a gente trabalha o nosso relacionamento com o nosso próprio eu, por consequência, a gente também melhora a nossa relação interpessoal, né, com as pessoas que estão no nosso entorno. Porque a espontaneidade também parte muito disso, né? Às vezes as pessoas acham que a espontaneidade é você falar o que lhe vem à mente. Sim. E Não é. Espontaneidade, né, até dentro de um conceito mesmo da expressão no olhar do psicodrama, é você produzir uma resposta de acordo, né, com o contexto, adaptada para o contexto, embasada no saudável. Sim, né? sim. Se eu falo qualquer coisa que me vem à mente, né, a coisa não vai ser saudável. Sim, sim. Vai estar mais aí para um espontaneísmo. Sim. E espontaneísmo é diferente de espontaneidade. Sim, verdade. O Diego, e como o psicodrama pode ser utilizado para abordar questões individuais e familiares ou grupais? Olha, de diversas maneiras, tá? O psicodrama, ele trabalha, os pós-morenianos, que a gente chama assim, né? Eles trabalham com um olhar mais, até pela demanda mesmo, um olhar mais clínico bipessoal. Ou Sim. seja, eu e o cliente ou a cliente, Sim. certo? Mas o psicodrama, ele nasce em grupo, né? Moreno começou a desenvolver o trabalho psicodramático em grupo. É tanto que muitas pessoas acham também que o psicodrama só trabalha com grupos. Isso, E já vi não. muito essas perguntas. Já ouvi, Diego, essas perguntas, mas o psicodrama trabalha só com o paciente e o psicólogo? Como assim? Porque eu achava que só trabalhava em grupo, aí o achismo. Isso, Né? Eu era só em grupo. Aí dá para começar a falar e a pessoa começa a entender. Então é muito importante. Pode trabalhar o cliente ou o paciente com o terapeuta. Exato, é o que a gente chama do atendimento bipessoal ou atendimento A2, né, psicodrama A2. Então pode ser dessa forma, né, o atendimento bipessoal, Sim. pode ser também o atendimento a grupos, e seja esse grupo família ou um grupo mais diversificado, né? Sim. Então existe essa possibilidade também. Sempre enfatizando, né, independentemente do contexto, se bipessoal, se em grupo, a nossa ênfase sempre vai ser com relação à relação, à espontaneidade dessa relação, né, aos cuidados que a gente tem um para com o outro, né, já que somos seres em relação. Então, de uma forma em geral, bem passando, o psicodrama contribui muito a partir disso, né, desse resgate, desse romper com conservas, porque muitas vezes a nossa forma de funcionar hoje, que de alguma forma nos traz algum tipo de sofrimento, essa forma de às vezes está desadaptada, sabe? Está desajustada para o momento, entende? Então, muitas vezes o nosso cérebro, o nosso psiquismo mesmo, cria maneiras de se defender, cria maneiras de enfrentar as situações da vida, e a gente acaba se cristalizando nessa forma de enfrentar os desafios, né? Então, é uma pessoa que acaba só vendo aquele recurso, que é o que na abordagem psicodramática a gente vai chamar de conserva cultural. Então, o sujeito fica muito conservado, ele só se vê funcionando daquela maneira, não se vê de uma outra forma. E aí, dentro do olhar da abordagem, a gente vai explorar essas outras possibilidades. Vai mostrar para eles que não é só naquela caixinha. Tem um mundo que ele pode explorar. Exatamente. E muitas vezes esse cliente vai ver. Quando a gente faz a inversão de papéis, ele tem contato com a visão do outro, né, com o olhar do outro, num duplo, num espelho, né, nessas outras técnicas que a gente utiliza. São diversas técnicas, né? Depois até as pessoas podem se sentirem à vontade, pode até depois me procurar. Enfim. Contato, né, Exato, né? Se quiserem tirar alguma dúvida, eu fico muito à vontade. Você pode tirar alguma dúvida pelo direct. Ele não faz atendimento, viu, gente? Porque não pode fazer atendimento por direct. Mas dúvida, né, Diego? Dúvida, claro. Fiquem à vontade. Para mim é um prazer poder falar sobre o psicodrama e levá-lo para além daqui do consultório. Ai, né? Que maravilha. Ô, Diego, e quais são os benefícios do psicodrama em termos de autoconhecimento, expressão emocional e resolução de conflitos? Eu acredito que são muitos. Por quê?
porque a gente enfatiza, já que a gente traz muito a relação, né, do sujeito consigo mesmo, com o mundo, a gente também está enfatizando esse sentir. Né? O psicodrama tem uma ênfase no sentir, né, nos sentimentos. A gente ajuda, facilita, né, para que o cliente nome os sentimentos, para que ele se acesse, para que não fique só uma coisa cognitiva. Né? O cognitivo tem uma importância imensa, não tenho dúvida. Né? Mas, às vezes, a gente precisa voltar às coisas mesmas, voltar ao sentir. Né? Às vezes, quando a gente diz o que está sentindo, a gente consegue elaborar melhor. Sim, né? sim. Então, nesse trabalho... É muito importante a fala, né, Diego? Com certeza, né? A fala associada a esse sentir, você poder nomear, às vezes, nem nomear, mas só sentir, se permitir sentir. Porque a gente também vive num contexto, talvez até pela dinâmica da sociedade atualmente, a gente vive num contexto em que é como se assim, a pessoa tá sentindo alguma coisa e tem que melhorar logo, e tem que ficar bem logo, tem que ficar feliz logo. E às vezes a gente vai precisar sentir para depois, né, para elaborar e depois se sentir melhor, ter uma sensação um pouco mais confortável, né, mais favorável. A tristeza faz parte, né? Faz parte, né? Assim como eu falei agora há pouco que as abordagens coexistem, os sentimentos e as emoções também coexistem, né? Não dá pra gente se fechar achando que a vida vai ser só felicidade, porque não, também não vai ser só tristeza. Né? Os sentimentos coexistem, às vezes a gente vai estar feliz num campo, vai estar um pouco triste em outro campo da nossa vida, nos papéis, né? Que o psicodrama também enfatiza muito os papéis, tem a teoria dos papéis, né? E então, vivemos em vários. Vivemos em vários papéis, né? Nesse momento aqui nós estamos num determinado papel nosso, né? Daqui a pouco, quando terminar a entrevista, a gente vai para um outro papel, vai transitar entre esses papéis, né? E é muito importante se ver nesses papéis, vivenciar, né, Diego? Exato, é muito importante, né? Com certeza. Pelo fato de que é a partir da vivência que muitas vezes a gente vai construindo um sentido, né? Para esse papel. Vai vendo se aquilo dialoga com o que a gente acredita, né? Às vezes é a partir dessa vivência também que a gente vai, opa, não é para mim, ou já foi, não é mais, né? Vai deixando meio que isso assim, isso conservou, cristalizou, não faz mais sentido para a atualidade. Somos, né, indivíduos em construção. Exatamente, né? E aí eu só queria trazer brevemente, quando eu falei sobre conserva cultural, né? Essa conserva e tal, não entendamos aqui a conserva cultural como algo de todo ruim ou negativo, tal, né? A conserva cultural, ela nos é importante quando ela é um ponto de partida. Então, para eu estar falando tudo isso aqui que eu estou falando, eu precisei ter aulas, né, com alguém que já estudou a teoria, eu já precisei ler livros, tal. Esses livros foram conservas culturais que me possibilitam agora ter esse ato espontâneo aqui de estar falando com vocês sobre psicodrama. Essa entrevista vai chegar um momento que ela vai virar uma conserva cultural. Né? E aí vai ser o ponto de partida para que mais pessoas, olha, eu vi a entrevista de Diego e tal, a partir daí ela vai ter outros insights e isso vai, você vê como a espontaneidade fomenta a espontaneidade. Muito importante, né, Diego? Exato, Ô, Diego, para a gente chegar na nossa última pergunta deste programa, né, que breve ele voltará com outro tema, mas concluir aqui como o psicodrama pode ser integrado a outras modalidades terapêuticas, como a terapia cognitiva comportamental ou a terapia de grupo. Certo. Eu acredito que dentro desse olhar, né, apesar das abordagens elas terem caminhos às vezes diferentes, uma vai acessar mais o inconsciente, outra vai acessar mais os processos conscientes, outra vai transitar entre consciente e inconsciente, né? Enfim, cada uma vai ter ali o seu manejo, a sua forma de acessar os conteúdos do sujeito, mas eu acredito que as abordagens, elas dialogam muito a partir de um objetivo geral, que é o seguinte: promover saúde e bem-estar emocional. Então, acho que, independentemente da abordagem, né, o fazer do psicólogo perpassa por isso. Quer dizer que a psicoterapia vai ser assim sempre com sensações confortantes, agradáveis? Às vezes não, às vezes vai chegar um momento que o paciente vai trazer uma coisa que é muito dolorosa, ele vai sair um pouco mais emotivo do atendimento. Isso pode acontecer, né? Porque, como a gente falou até agora há pouco, as emoções coexistem, né? A vida, ela não é linear, ela tem suas
alternâncias, e a gente vai administrando, lidando com isso. Mas o nosso objetivo, né, mesmo tendo essa compreensão de que às vezes a gente pode ser acometido por algo que é um pouco mais desconfortável, é entender que existe um objetivo geral. E o objetivo geral é promover saúde mental, independentemente da abordagem. Então eu acredito que o psicodrama, ele consegue dialogar com essas abordagens a partir disso. E, inclusive, Ju, tem até um livro que eu estava lendo um dia desses, que falava, um livro, salvo engano, década de 80, foi 90, falando sobre, né, tinha lá os psicodramatistas, têm utilizado recursos da Gestalt, da terapia cognitiva e da psicanálise. Então, a gente vai vendo aí o quanto que, até por esse viés de espontaneidade mesmo, o psicodrama ele consegue dialogar com essas outras áreas, com essas outras correntes da psicologia, essas outras abordagens, e tá tudo bem. E como é importante tudo isso, né? Dá para entender que não é só psicologia, são as abordagens dentro da psicologia que vai levar cada vez mais conhecimento e bem-estar ao ser humano. Exato, né? E aí a gente pensa muito até, né, diante da dinâmica que o mundo vem passando, né? A gente vem num mundo que é muito volátil, as coisas mudam muito rapidamente. Sim. Então é até importante para a gente, essa é até uma fala muito pessoal, né? Sim. Apesar de estarmos aqui falando de um assunto profissional, mas muito pessoal no sentido de que é importante a gente conhecer sobre as outras técnicas, né? Técnicas de outras correntes, ainda que você, né, de outras abordagens, ainda que você faça uma adaptação para a sua. Sim, né? sim, muito importante. Eu vejo isso como algo muito produtivo, algo muito significativo, né, do ponto de vista de que isso pode facilitar para que o cliente resolva aquela demanda, né, quando é possível de resolver, para que ele aprenda como lidar com aquilo, para que ele repense estratégias para lidar com aquilo ali, para que aquilo dali se incomodava, talvez agora já não incomode tanto, né? Até por essa possibilidade de pensar sobre outras formas de enxergar aquilo dali que estava o incomodando há algum tempo e talvez, né? Porque nós vivemos momentos, mas a nossa vida não é só um momento, né? Exato, né? Não é só um momento, né? A gente está sempre como se fosse um céu, né? Isso. Vem as nuvens, vão e vêm e a gente continua ali. Então, a gente é isso. A nossa consciência vai muito além. A nossa existência, melhor dizendo, vai muito além do que um pensamento, uma emoção ou um momento. Sim. Né? A gente é muito. Então, o que eu quero deixar, o que nós queremos deixar, é maravilhoso o conhecimento que você trouxe no dia de hoje para a nossa sociedade, para as nossas vidas, né? É muito importante quando nós sentamos assim para estar conversando, para estar falando sobre conteúdos bastante relevantes. E, se possível, a gente ficaria aqui muito mais tempo, né? Para conversar, né? Para estar dialogando sobre vários conteúdos, né? E eu sempre falo de momentos, porque muitas das vezes a pessoa que está nos assistindo, muitas das vezes está triste porque está vendo um momento, aquele momento de uma foto, está vendo aquele momento de um vídeo, está vendo aquele momento de uma pessoa estar arrastando uma mala para um aeroporto, está vendo paisagens, lugares onde as outras pessoas estão, e não ali simplesmente é um momento no qual nós podemos fotografar, nós podemos fazer fundos. Hoje em dia já existe filtros, nós podemos fazer todos os tipos de técnicas para que possa mostrar para o outro que estamos bem, e nós temos que chamar bastante a atenção. Eu sempre costumo chamar bastante a atenção nas palestras que eu dou, nas programações, mostrando para as pessoas que nós vivemos muitos momentos. Não é só aquele momento da fotozinha, aquele momento, né? Tem atrás dos bastidores, tem uma vida, né? Com uma vida por trás dos bastidores. Então, que isso não entristeça você, que isso não deixe ansiedade, não deixe angústia entrar dentro do seu coração, mas que você possa viver momentos da sua vida e vivencie aquilo que você está vivendo, vivencie o momento, vivencie aquele presente que você está vivendo, e sabendo que quando você vivencia o presente, você vai estar se preparando para viver outros momentos que virão, né, Diego? E principalmente, né, você falou sobre bastidores, eu fiquei refletindo. Sim.
dores. Nos bastidores há dores, né? Sim. E às vezes ali na tela a pessoa não está mostrando, Sim, né? sim. Mas nos nossos bastidores há dores também. Isso, com né? certeza. E às vezes ali é só um recorte. Isso. Às vezes não é só um recorte da vida. Diego, me perguntaram bem assim, psicólogo também tem problemas? Psicólogos também choram, psicólogos também têm algum problema na sociedade, dentro de casa. Então, dá para a gente entender como muitas das vezes o outro enxerga. Romantiza, né? Romantiza a nossa experiência e esquece que o psicólogo também é humano. Né? Olha, a gente também é humano. A gente também sente, a gente também se preocupa, Sim. A gente também tem problemas, Passa né? por lutos. Exatamente, porque é a vida. Sim. Né? A gente está dentro de um cenário que é a vida e a vida tem essas alternâncias e o importante é como é que a gente lida com isso. Sim, muito. E contar muitas vezes com um suporte profissional, um suporte de saúde mental, mas não vai resolver meus problemas, mas pode te facilitar, aprender a lidar com esses problemas e muitas vezes resolver quando forem passíveis de solução. Com certeza. Né? Então acho que é por aí. Né? A gente precisa sair um pouco dessa visão romantizada, sim, né? Sim. Psicólogo é humano também. É muito importante, né, Diego? Eu nem disse para você que eu ia tocar nesse assunto, mas acabei tocando para levar esse conhecimento, deixar essa coisa assim bem legal para os nossos seguidores. Mas foi válido, muito né? Muito válido, viu? No demais, nós vamos agradecendo. Eu quero te agradecer demais, Diego, por essa oportunidade, por você ter nos recebido mais uma vez com essa alegria, com essa espontaneidade. Agradecer a você por você estar se enquadrando, né, na nossa programação, de você poder estar sempre disposto a estar levando conhecimento para a nossa sociedade. Eu que agradeço, né? E reforço aqui a minha alegria sempre, a minha satisfação de poder estar aqui, né? Fazendo uso também desse espaço com vocês e poder levar informações, né, para as pessoas, poder desmistificar, sim, né, coisas sim. Apesar dos compartilhamentos, enfim, ainda tem muitas coisas, muitos tabus, né? Sim, sim. Então é importante sim, a gente estar aqui para poder desconstruir um pouco desses tabus e facilitar conhecimento. Esse é o nosso objetivo e eu fico muito grato pela oportunidade. Obrigada, Diego. No demais, gente, eu vou deixar aqui no rodapé, está aqui no nosso rodapé o Insta do Diego Leite, está aqui também o Insta da Converte TV, da Louvor para Cristo e da Pastora Ju. Então, no demais, muita paz, luz